palavra do Senhor vai nos falar aqui no livro de Jeremias, do profeta Jeremias, capítulo 18, e do versículo 18 em diante. A palavra nos fala assim: Então disseram: Vinde e maquinemos projetos contra Jeremias, porque não perecerá a lei do sacerdote, nem o conselho do sábio, nem a palavra do profeta. Vinde e firamo-lo com a língua, e não atendamos a nenhuma das suas palavras. A palavra do Senhor aqui nos mostra que o profeta Jeremias foi levantado, foi chamado por Deus em um tempo muito difícil da vida espiritual do povo de Israel. A palavra nos mostra que o povo de Israel, o povo de Judá, estava em uma degradação espiritual e moral muito grande. E o profeta Jeremias foi levantado pelo Senhor neste tempo, um tempo difícil, onde o povo, a nação escolhida pelo Deus vivo, estava afastada dos caminhos do Senhor, não estava mais diante da presença de Deus. Eles ali adoravam a deuses estranhos, eles praticavam costumes estranhos que Deus não permitiria. Sempre falou para o seu povo, sempre exortou que não gostaria, que não permitiria que o povo dele adorasse a deuses estranhos e praticasse costumes estranhos das outras nações vizinhas. Porém, o povo escolhido de Deus, eles não davam ouvido às exortações do profeta Jeremias. O povo de Deus, por estar no lamaçal do pecado, por estar vivendo uma degradação moral e espiritual muito grande, estavam cegos. Eles não davam ouvido de forma alguma às palavras de Jeremias, às palavras que Deus pedia para que o profeta falasse para o povo. E o profeta, um homem usado por Deus, um homem temente ao Senhor, que andava debaixo da palavra do Senhor, que entregava para o povo de Israel, para o povo de Judá, tudo o que Deus pedia para ele entregar. E as palavras que Deus pedia para o profeta entregar para o povo eram palavras duras. Por que eram palavras duras? Porque o povo andava desobedecendo a Deus há muito tempo. O povo andava praticando coisas que cheiravam mal nas narinas do Senhor da glória. E quando Jeremias ia exortar, ia falar para o povo a mensagem que Deus mandara, eles não aceitavam. Eles se levantavam contra o profeta. Eles desvalorizavam e desonravam o profeta, o homem de Deus. E a palavra que nos fala perfeitamente que eles se levantam para tirar a vida de Jeremias. Eles ali fazem projetos, se reúnem para acabar e destruir com o profeta Jeremias. Porém, Deus já havia falado para Jeremias que Jeremias iria sim falar para aquela nação rebelde o que Deus mandara o profeta falar. Mesmo que a nação não aceitasse e fosse contra o profeta, o Deus vivo cuidava da vida do profeta. O Deus vivo não permitiria que aquele povo, aquela raça rebelde, não atingisse e abatesse a vida do profeta Jeremias. Deus deixa claro para o profeta: eu serei contigo, Jeremias. Fala tudo para eles o que eu te mandar falar e não esconda nada. Independente, eu sei que eles não irão obedecer. Eu sei, Jeremias, que eles não irão ouvir as tuas palavras, as exortações que eu mando tu falar para eles. Mas, apesar deles ser contra ti, Jeremias, eu serei contigo, eu te livrarei, eu não permitirei que eles te matem, eu não permitirei, Jeremias, que eles te abatam. E muito sabe, o povo de Deus não dava ouvido para o profeta. O
povo de Deus andava completamente distante da presença do Deus vivo. E eram pessoas, era a nação nomeada e escolhida pelo Senhor da glória, pelo Criador. E Deus queria que o seu povo escolhido andasse nos preceitos dele, andasse cumprindo os mandamentos dele, para que assim fosse uma nação próspera. E por eles ainda estarem bem, e por eles ainda estarem prosperando, eles jamais, e eles dizem que não irão ouvir as palavras, a mensagem que Deus está mandando o profeta Jeremias falar para eles. Eles são pessoas da cerviz dura, o coração duro. Eles não querem andar pelo caminho que o Senhor estabeleceu para eles. Eles querem andar nos caminhos praticando toda coisa ruim que as nações vizinhas deles praticavam. Serviam a deuses estranhos. Praticava costumes que não era permitido que eles praticassem, por Deus não era permitido. Infelizmente, quantas pessoas, por andar em suas concupiscências, por andar nos pecados, por andar em caminhos tortuosos, e isso agradar a elas, e isso satisfazer a carne dela, quando um servo de Deus exorta, elas não gostam. Quando um servo de Deus falar a verdade, elas vão se sentir mal. Elas não vão gostar de ser exortada, de ser repreendida. Deus exorta e repreende aqueles que ele ama. Porque se Deus não amasse, Deus não repreendia. Deus não chamaria a atenção para que a pessoa saia dos caminhos ruins, que só está levando eles à perdição. Deus exorta, Deus repreende, para que nós tenhamos salvação, para que nós não venha perder a nossa coroa da salvação, para que nós não venha cair num precipício esse que muitas das vezes não terá mais volta, não terá mais como se arrepender para obter a salvação. É por isso que Deus chama, sabe, e repreende. É por isso que Deus se levanta e muitas das vezes trata com aquele que está andando erroneamente, com aquele que está seguindo o caminho da perdição, porque Deus não sente prazer na queda daquele que ele criou. Deus não sente prazer na queda dos seus filhos, na queda daqueles que ele chamou, que ele escolheu. Deus quer que essa pessoa se afaste de todas as maldades, de tudo aquela que afasta, tudo aquilo que afasta ela da presença do Deus vivo, de tudo aquilo que afasta ele, que afasta ela da salvação, do caminho que é a verdade e a vida. E quando a gente se afasta da presença do Senhor, quando a gente anda por veredas errantes, fica mais difícil ainda de retornar para casa, para a presença do Senhor. E é melhor ser repreendido agora pelo Senhor, enquanto dá tempo, enquanto há tempo de você se arrepender e você retornar à presença do Deus vivo, porque Ele só tem coisas boas para as nossas vidas. Ele nos ama tanto, o amor dele é tão grande por nós, que Ele deu o seu Filho único, por amor à minha vida e à sua.
Ele entregou o seu filho imaculado, sem nenhuma mancha, sem nenhum pecado, por amor a uma raça rebelde, que tem a natureza caída, que é inclinada para o pecado. Para ele não perder por completo, ele entrega o seu filho único, o seu filho amado, o seu unigênito, sem nenhuma mancha, perfeito, para morrer na cruz do Calvário, uma morte terrível, onde foi massacrado, pisado, humilhado, recebeu cuspe em sua face, tudo por amor à minha vida e à sua vida. O Senhor Jesus, que veio, se despiu de sua glória e majestade e veio aqui na terra, em carne e osso, para nos salvar da condenação eterna. Então, que nós venhamos agradecer esse sacrifício que não foi pago por dinheiro, por ouro, por prata, bronze, mas foi pago a preço de sangue. E o Senhor Jesus pagou um preço muito alto. Ele estava em um momento de sua vida aqui na terra, quando estava chegando o momento dele ser crucificado, dele ser entregue nas mãos daqueles que os levou para a cruz do Calvário. Momentos antes, ele suou sangue, ele transpirou sangue que descia e caía no chão, de tão intenso que era o seu sofrimento, sabe? De tão intenso que era a sua dor. Ele sabia que iria ser entregue, porque o propósito era esse, dele ser entregue nas mãos daqueles que não aceitou ele como filho de Deus, que não aceitava de forma alguma que Jesus era o Messias, o Salvador de toda a humanidade. E o Senhor Jesus passou por coisas muito difíceis. Aquele que é escolhido por Deus, aquele que é chamado por Deus, assim como o profeta Jeremias, como o profeta Elias e outros grandes homens de Deus, passou por momentos difíceis para cumprir tudo o que Deus mandava eles falarem. Eles passaram por perseguições, por emboscadas, por calúnias. Pessoas se levantavam contra a vida deles para os matar, porque não aceitavam. Quando pessoas estão numa degradação moral e espiritual grande, elas não aceitam conserto. Elas não querem aceitar repreensão, elas não querem aceitar uma palavra de exortação, porque o lugar que elas ocupam está sendo satisfatório para elas, agradam a vida dela, o olhar dela, aquilo tudo que elas praticam, para elas é maravilhoso, é certo, é correto. E elas não querem ser exortadas, elas não querem ser chamada a atenção para se arrepender e andar pela vereda correta e praticar coisas corretas. O profeta Jeremias passou por momentos muito difíceis em sua vida, em sua trajetória, no seu chamado. Se levantavam, não aceitavam o ministério dele, não aceitavam a mensagem do profeta, a ponto de se reunirem e de projetar a morte do profeta, simplesmente porque eles não aceitavam ser repreendidos. E a palavra do Senhor continua a mesma.
não mudou, a porta não enlargueceu. E nós temos que realmente pregar aquilo, falar aquilo que o Senhor Jesus manda os seus falar. A verdade. Independente se vai doer, se vai incomodar, se não vão aceitar. Mas a porta continua estreita. A porta do evangelho não ficou larga. Continua estreita. E mesmo que se levantem contra a sua vida, não tenha medo do chamado, não tenha medo de entregar a mensagem que Deus mandou você entregar. Faça como o profeta Jeremias, entregue e continue entregando. Mesmo que se levantem contra você, faça a vontade daquele que lhe chamou. Porque enquanto nós estivermos aqui, de passagem, peregrinando, irão se levantar contra nossas vidas, porque não irão aceitar a repreensão, não irão aceitar a verdade, não irão aceitar conserto. Deus é amor, mas é fogo consumidor. A gente vem para a presença do Senhor da forma que está, mas temos que mudar e não continuar da mesma forma com o velho homem, a velha mulher, o velho eu. Temos que mudar na presença do Senhor. E infelizmente, enquanto nós estivermos aqui peregrinando, vai ter aqueles que não irão aceitar a verdade, que não irão aceitar a porta estreita e irão se levantar contra a palavra do Senhor. Amém? A paz do Senhor e Deus abençoe.